vocês, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse vídeo eu vou falar com vocês aí a respeito da primeira aula de conversação, aquele tão temido momento que a gente vai de fato falar o inglês. Como você pode fazer para se preparar desde já para chegar nesse momento com mais confiança para treinar o seu speaking. E sobre as aulas de conversação, eu já recebi alguns questionamentos do tipo: Ana, o que você acha de começar a conversação desde o início ali, desde os seus primeiros momentos de estudo? E eu particularmente não acho uma boa ideia. Primeiro que você não tem vocabulário suficiente quando você está no nível básico, então você não consegue formar pensamentos coerentes. E segundo que o seu listening ainda não é bom o suficiente para que você entenda e responda ao que a pessoa está te solicitando. Então às vezes a pessoa vai fazer várias perguntas e você vai ter que ficar pedindo para ela repetir. Ou talvez você não tenha vocabulário nem para pedir para essa pessoa repetir o que ela falou. Então eu não acredito que seja uma boa você querer logo de cara ir fazendo aulas de conversação, porque no inglês uma habilidade vai puxando a outra. Então, quanto mais você desenvolve uma habilidade, você vai sendo capaz de começar a desenvolver as outras. Por exemplo, você vai começar a desenvolver ali primeiramente a sua leitura para quê? Para adquirir vocabulário, porque com mais vocabulário você vai ser capaz de ouvir melhor e futuramente você vai ter aí uma gama de palavras que você vai conseguir, você vai ser capaz de formar frases, formar pensamentos coerentes. Então, uma coisa de cada vez. E as dicas que eu vou trazer aqui são coisas que eu apliquei na minha rotina ao longo do meu processo. Então tem coisa que eu fiz lá atrás, bem no básico, e tem coisa que eu já fiz quando eu tava lá no intermediário, mais próximo aí da data em que eu ia começar a conversação. Ou seja, esse vídeo serve tanto para você que tá começando, quanto para você que já vai iniciar aí o seu processo de fala. Então, sem mais delongas, já vamos aí para a primeira dica. E uma das primeiríssimas coisas que eu fiz, não sabia se ia ajudar ou não, porém eu fiz, foi ler meus cards do Anki em voz alta e fazer outros tipos de leitura também em voz alta. Então, todo tipo de leitura, desde o primeiríssimo dia, eu fazia em voz alta. Ah, Ana, mas tem a questão da pronúncia, tem algumas palavras que a gente ainda não sabe pronunciar. Sim, procure saber como se pronuncia aquela palavra. Ah, tô em dúvida de como se pronuncia essa palavrinha aqui. Vou pesquisar. E nisso de pesquisar a pronúncia das palavras, o que acontece? Tem um padrão no inglês, então tem algumas palavras que terminam de forma parecida, então às vezes a pronúncia vai ser a mesma e você vai pegando esse padrão aos poucos, você vai internalizando isso. Então eu super recomendo que no momento que você está fazendo a leitura, você não fique só nesse pensamento: ah, eu não sei como se pronuncia, então eu não vou ler. Não, gente, pesquise, sejam curiosos, busquem mesmo. E essa questão da leitura em voz alta me fez me acostumar com o som do idioma, com os movimentos que você faz ali, porque tem alguns fonemas, alguns sonzinhos aí do inglês que não existem na nossa língua. Então a gente precisa praticar bastante para se acostumar e para conseguir replicar aquele som. E essas primeiras dicas aqui, pessoal, elas vão envolver aí um treino para se acostumar mesmo com o idioma. Não é nada de fala propriamente dita, que você não vai conversar com outra pessoa, porque você está apenas se preparando, você está criando a sua base para chegar naquele momento. E além da leitura em voz alta, eu recomendo que você se grave lendo. Primeiro você vai se gravar lendo e depois, quando você conseguir produzir algum pensamento mais coerente aí, conseguir ir juntando o que você já sabe, você se grave falando. Então, primeiramente, se grave lendo e você vai ouvir aquela gravação ali e você vai se acostumando com o som da sua voz, com a forma como você está falando, e você vai conseguir, inclusive, identificar alguns deslizes ali na pronúncia conforme você vai fazendo o listening. Então, outro processo que não pode faltar aqui na sua preparação para o speaking é focar bastante no listening. Então, à medida que você vai lendo, você se grava falando, você também tem que ir ao longo desse processo fazendo o seu treino de MAR, o treino de listening também. E outro processo que, além de fazer, você também pode incluir gravação, é a técnica de shadowing. Eu já falei sobre a técnica de shadowing aqui no canal, eu vou deixar linkado. Então, basicamente, a técnica de shadowing vai consistir em você pegar uma mídia ali, uma mídia que você possa assistir. Então, por exemplo, um podcast não vai valer.
é que você tem que assistir ali e você vai ver, você vai perceber os movimentos da boca da pessoa, o que ela tá falando, e você vai tentar reproduzir o mais próximo possível. E aí, se você quiser gravar esse processo, eu não acho mal, você grava, você ouve e compara ali com o que foi falado, com o material que você pegou como base, como referência. E conforme você aplica essas técnicas dentro da sua rotina, vai lendo, vai fazendo listening, vai treinando, você vai evoluir a ponto de sentir que você já está apto para falar algumas coisinhas, que é o momento que você pode começar a gravar. Só que nesse momento que você sente que você tá querendo falar algumas coisas, que você já consegue reproduzir algumas coisas, o que você pode tentar fazer para não causar aquele estranhamento, aquele medo muito grande, é tentar falar com um amigo, que foi o que eu fiz. Eu tentei falar com amigos primeiro, eu não fui logo em professores, eu não fui logo num gringo, por exemplo, eu fui em amigos. Deixa eu mandar um áudio pra você, deixa eu falar com você, manda aí um áudio pra mim pra ver se eu entendo. Vamos tentar aí pra ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver aqui pra conseguir de fato ter um diálogo, ter uma conversa com uma pessoa de fora ou até mesmo com o professor. Então pronto, Ana, eu já fiz tudo isso, já incluí tudo isso na minha rotina, já evoluí a ponto de sentir que agora eu estou apto para tentar começar as minhas aulas de conversação. O que eu faço nesse momento? Então aqui eu vou partir para dicas que vão te ajudar para a prática mesmo. Dicas onde você vai treinar agora para conseguir desenvolver um diálogo, e aí eu vou passar aí para vocês o que vocês podem fazer a partir desse momento. Mas antes de eu prosseguir com o vídeo, me conta, você tá gostando das dicas? Acredita que elas vão ser úteis aí dentro da sua rotina? Então considere se tornar inscrito aqui do canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e continuar recebendo dicas para otimizar os seus estudos. Então a primeiríssima dica que eu dou para vocês aqui é pesquisem. Mas pesquisar o que, Ana? Eu nem sei o que a pessoa vai me perguntar. Então, pessoal, a gente não sabe o que a pessoa vai perguntar, mas nós sabemos como é um diálogo de contato inicial. O que é perguntado num primeiro momento, num primeiro contato. Idade, nome, profissão, o que faz da vida, quais são seus hobbies. Então, é isso que você vai pesquisar. Como eu me apresento, como eu falo da minha profissão, sou formado, como é que eu falo isso? Sou formado em tal profissão. Como é que eu falo? Então, você vai fazer a sua pesquisa nesse sentido. Porque é isso que acontece no primeiro contato. Você vai ali falar de você, da sua vida, da pessoa que você é, o que está atrelado aí à pessoa que você é em relação a trabalho, a tempo livre, família, se você tem irmão, se não tem. E outro ponto que eu também recomendo pesquisa é pesquise como devolver perguntas e como fazer perguntas. Então, como é que eu pergunto se a pessoa trabalha? Como é que eu pergunto quantos anos ela tem? Como é que eu pergunto onde mora? Então, esteja preparado para perguntar também. Mas se de primeiro momento você não conseguir, ainda que você tenha se preparado, não tem problema, porque geralmente quando você vai falar ali, você vai ter contato com um professor. E esse professor, ele já está preparado para ir perguntando mesmo, ele já tem uma gama de perguntas ali que ele pode fazer caso o assunto morra, caso você de fato não consiga fazer essas devolutivas, mas ainda assim é bom estar preparado. E aqui nessa devolutiva de perguntas, às vezes você nem vai precisar ser a pessoa que faz a pergunta completa, você pode pegar um gancho ali. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa perguntou: What do you do for a living? O que você faz da vida em relação ao trabalho e tudo mais? E aí você vai responder e já dá devolutivo ali. What about you? E sobre você? O que você faz da vida? Então você vai aproveitar uma pergunta que a pessoa te fez e que você já respondeu. E uma outra coisa que eu recomendo bastante que vocês pesquisem é como pedir para repetir. Can you repeat that, please? I didn't get that. Can you repeat? Então, coisas assim, para você falar na hora que vão te ajudar, porque às vezes a pessoa vai falar e você não vai entender. E agora, como é que eu peço para ela repetir? Às vezes é um professor gringo, não fala português, como é que você pede para essa pessoa repetir? Como é que você fala que não entendeu? Se você não se preparou, vai ser muito difícil você expressar que não entendeu, ou às vezes se você ficar calado ali, talvez a pessoa entenda que você não entendeu e repita, mas também é outra coisa que é bom saber. E uma dica extra que não estava no meu roteiro, mas eu lembrei que na época eu fiz bastante, na época em que eu tava marcando as minhas aulas, que foi
assistir conversas aqui no YouTube mesmo de alunos no Cambly. Então, como é que esse aluno está se saindo, como é que foi a conversa deles ali, eu posso replicar alguma coisa, o que eu posso tirar de bom dessa conversa que aconteceu aí para fazer também, para levar para minha aula. Então eu acho muito bacana você assistir esse tipo de conteúdo, porque tem alunos de diversas partes do mundo que fazem aula no Cambly e postam aqui. E por falar no Cambly, eu também vou deixar o meu link aqui, que é um link que se você nunca acessou o Cambly, você não tinha conta lá anteriormente, você vai ter acesso aí a uma aula grátis e também você pode comprar planos através desse link, então vai estar aqui na descrição do vídeo. Pessoal, aqui é importante frisar que você não precisa ser a pessoa que sabe absolutamente tudo isso logo na primeira aula, que faz várias perguntas logo na primeira aula. O professor tá ali é para te orientar mesmo e você está ali para aprender. Então você melhora conforme você participa, você faz as aulas. Então não significa que você precisa chegar sabendo tudo, porque se a gente chega sabendo tudo, a gente não precisa da aula. Então aqui são só dicas para preparação. A evolução vem com o tempo. Então, para você não se sentir muito inseguro logo no primeiro momento, e por isso que eu falo, conheça, pesquise, entenda ali como pode funcionar o primeiro diálogo, para você tirar um pouco desse medo e ir com um pouquinho mais de confiança, mas ao longo do processo você vai aprender muito, então não se preocupe com isso, porque o professor tá ali é para te orientar, é para te ensinar, é para que você aprenda e ele entende o seu lado sim, tá? E essas foram as dicas que eu tinha para vocês hoje. Essas dicas me ajudaram demais, então eu espero de verdade que seja útil para vocês aí do outro lado, porque a aula de conversação é um momento que traz muita segurança, traz um certo medo, e se você se prepara, essa coisa aí do medo diminui um pouco. Então eu espero de verdade ter ajudado vocês aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.